Eu convido os irmãos a abrirem comigo neste momento o Salmo 123, que vai ser o salmo da nossa meditação, meus irmãos, nesta oportunidade. Vamos ler então a palavra do Senhor, Salmo de número 123, diz assim a palavra do Senhor. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a sua bênção neste momento de meditação na tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em Cristo Jesus, e nos conceda neste momento, Senhor, nós te pedimos a palavra, que esse salmo tão precioso abra-se para nós, a sua compreensão, o seu entendimento, para que nós possamos então, Senhor, conhecer mais de ti, da tua verdade. Aplica essa palavra ao nosso coração também, abre o nosso próprio coração, para que recebamos com docilidade, com reverência, Senhor, com submissão à tua palavra e sejamos grandemente edificados, Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, o assunto do Salmo, ele está, na verdade, bem claro quando nós fazemos uma leitura ainda que superficial. Nós percebemos aqui que o salmista está orando, está clamando ao Senhor, porque ele está sendo zombado e ele está sendo desprezado pelos ímpios. Ele fala no versículo 4, a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então está aqui sendo zombado pelos que estão à sua vontade, se Deus quiser, daqui a pouquinho eu vou explicar aos irmãos o que significa isso, e desprezado pelos soberbos. É bem importante nós notarmos quantas vezes aqui a palavra olhos, aparece no Salmo, que mostra a reação do salmista diante deste fato de ele estar sendo perseguido, de ele estar sendo maltratado, zombado, desprezado. Aqui, evidentemente, mostra, irmãos, que diante disso, ele olha para o Senhor. Ele diz, a ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos, verso 2, dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então essa expressão denota realmente que ele está olhando para Deus, que ele sabe que o seu socorro nessa situação complicada, nessa situação difícil, está no Senhor, seu Deus. É bem importante, meus irmãos, nós notarmos então aqui, como em vários e vários salmos que nós temos já estudado ao longo desta longa série no livro de Salmos, que o salmista, diante da angústia, ele ora, ele clama, ele vai àquele que realmente pode lhe socorrer. E essa expressão, os olhos estão fitos em ti, estão no Senhor, realmente expressa, significa isso, meus irmãos. Aqui, evidentemente, se trata do que ocorreu em várias circunstâncias, podemos dizer, do próprio povo de Israel, quando ele era perseguido, desprezado por outros povos, idólatras, soberbos, indiferentes com a verdade de Deus, em que eram então ali zombados ou desprezados por esses povos, por reis e assim por diante, mas também mostra o que aconteceu no próprio Novo Testamento com o próprio Senhor Jesus, com a igreja também primitiva ali, a igreja nascente. E ao longo da história da igreja, meus irmãos, quando os ímpios desprezaram, zombaram, perseguiram o povo de Deus, isso, então, o próprio Senhor Jesus fez a previsão que isso iria acontecer. Isso tem acontecido desde o Antigo Testamento, iria acontecer já nos tempos da Nova Aliança, com a igreja se espalhando pelo mundo, e, portanto, esse salmo ele tem um grande significado para nós, porque mostra como nós devemos reagir diante dessas perseguições, e aqui a expressão, essa perseguição, melhor dizendo, se expressa na zombaria e no desprezo dos ímpios. E como então nós devemos reagir? Devemos reagir, evidentemente, com oração, com clamor. Aqui o salmista está
muito angustiado, o peso está insuportável. Ele diz: pois estamos, no finalzinho do verso 3, sobremodos fartos de desprezo. No início do verso 4, ele diz: a nossa alma está extremamente farta da zombaria. Então ele está se sentindo muito mal, emocionalmente, é um peso muito grande. E ele então, o que ele faz? Ele clama ao Senhor, ele vai ao Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós observamos aqui que é uma atitude contínua de grande humildade por parte do salmista. Ele se coloca como servo. A ilustração que ele usa no verso 2 é de servo. Ele diz no verso 1 já: tu que habitas nos céus. Ele se coloca abaixo desse Senhor que está nos céus. No verso 2, ele, como eu acabei de dizer, ele se coloca como servo. Ali usa uma ilustração em que ele, evidentemente, se compara com os servos diante dos seus senhores. Então, aqui é uma posição de humilhação. Ele reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, sabe que ele depende totalmente de Deus e vai ao Senhor. Então, ele está se humilhando, o que faz um contraste muito grande com aqueles que zombam dele, que o desprezam, que são, então, do versículo 4, que ele chama de soberbos, que são pessoas, evidentemente, que não são humildes, que não se humilham diante do Senhor, mas que se colocam, na verdade, como se fosse próprio Deus, fosse Deus para si mesmas, né? Como confiando nas suas forças, nos seus recursos. Então, há aqui esse contraste. Então, a palavra de Deus tem lições preciosas para nós, meus irmãos, nesse salmo, no sentido de nos exortar como nós devemos agir, ao mesmo tempo de nos questionar também. Primeiro, antes de falar isso que eu ia dizer agora, nos exortar em como nós devemos agir diante das perseguições, diante da zombaria, do desprezo dos soberbos, mas também é um questionamento a respeito da nossa própria fé, se há sinais dessa humildade, porque há dois grupos aqui bem claros neste salmo, como várias vezes se manifesta nas Sagradas Escrituras. Deus não vê como nós vemos, os homens divididos em cor de pele, em classe social, em cultura, nada disso, mas exatamente naqueles que creem nele, naqueles que se submetem a ele, diferenciando esse grupo daqueles que são soberbos, que se exaltam, que confiam em si mesmos. Então, é um salmo que também aponta para a realidade de qual grupo, na verdade, nós pertencemos, porque as características de um grupo ou de outro estão bem delineadas aqui nesse salmo. Gostaria então de meditar um pouco, meus irmãos, ainda que brevemente, neste salmo tão precioso. Nós podemos dividir, irmãos, o salmo em três partes. Nós temos aqui a quem ele ora, no versículo 1, diante dessa angústia que ele está sentindo, a quem ele ora. Segundo lugar, a atitude com que ele ora. Então, o primeiro ponto, a quem ele ora, está no verso 1. O segundo ponto, a atitude com que ele ora, está no verso 2, exatamente no verso 2, sim, no verso 2. E a oração propriamente, o conteúdo da oração, o que ele pede, está no verso 3 e no verso 4. Então, a quem ele ora, verso 1, a atitude com que ele ora, verso 2, e o pedido ou oração, ou o conteúdo da sua oração, está no verso 3 e no verso 4. Tudo isso mostra, então, a atitude dele diante da angústia, a humilhação dele. Vamos, então, entrar, irmãos, no Salmo e vamos meditar um pouco aqui nestas palavras. O primeiro versículo diz: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Ele já começa o Salmo, meus irmãos, colocando Deus como aquele que habita nos céus. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Esse faz parte, esse salmo, dos chamados Cânticos dos Degraus, que é um grupo de salmos precioso. E quando nós olhamos para um dos salmos que nós já meditamos nesta nossa série, no Salmo 121, no versículo 1, quando o salmista diz: levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Aqui nós sugerimos, irmãos, uma das interpretações possíveis desse verso é que ele coloca-se ali como aquele que confia em Deus diante dos montes, ainda que os montes tenham uma situação de segurança por serem elevados, mas os montes não podem realmente dar segurança a este peregrino, não é? Porque os montes mesmo são criaturas divinas. Então, Deus é o Criador e Ele, de fato, é que pode dar segurança, aquele que criou, aquele que sustenta os montes.
No Salmo 123, ele se coloca como aquele que olha diretamente para Deus, não olha para a criatura. Ele que habita nos céus, ele que está elevado, ele que é altíssimo, ele que está acima dele próprio, do salmista, está acima dos soberbos que o desprezam, está acima daqueles que estão à sua vontade, que zombam dele, conforme o versículo 4, está acima de todo este mundo, está acima de toda a criação. É o Criador, é o sustentador, mas está acima e sustenta, cria, sustenta, redime. Dele vem a salvação, dele vem, na verdade, a vida, o movimento, conforme diz o Salmo 104, conforme aquele grande e poderoso discurso de Paulo em Atos dos Apóstolos, dele nós existimos, nós nos movemos, ele habita nos céus. E essa colocação aqui do salmista está querendo exatamente expressar isso, de que o Senhor está acima de nós, de que o Senhor está acima da criatura, portanto, é a ele que ele clama, que ele olha, ele fita os seus olhos, ele espera dele, ele depende dele. Essa expressão, fitar os olhos, conforme nós vamos ver mais no versículo 2, que fala da atitude da oração do salmista, está exatamente, meus irmãos, nesse sentido de que ele olha para o Senhor e que depende do Senhor. Portanto, meus irmãos, a quem ele ora? Ao Senhor. Só que não é um Deus qualquer, só que não é um Deus inventado por ele, só que não é um Deus criatura, mas é o Deus que está nos céus, que habita nos céus, que está acima dos homens. Portanto, é esse Deus, o único Deus, Criador, que está acima dos homens, que está acima da criatura, que habita nos céus, que pode realmente socorrer o salmista. E é diante desse Deus que ele ora. É a esse Deus que ele ora, meus irmãos. Isso aqui é muito importante, porque diante das angústias, diante do desprezo dos homens e diante também, nós temos aqui um motivo particular do salmo, que é o desprezo e a zombaria por causa da fé desse salmista, mas em toda e qualquer circunstância podemos aplicar este mesmo princípio de que nós devemos clamar ao Senhor, de que nós devemos orar ao Senhor, de que nós devemos esperar não em nós mesmos, não na criatura, mas que devemos esperar naquele que é o Criador e que está acima da criatura. Aqui, então, a primeira lição é essa, meus irmãos, que diante da angústia, que vem da zombaria e do desprezo dos ímpios, o salmista clama ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Agora, qual a atitude que ele faz isso? A atitude que ele faz isso está no versículo 2. Ele diz, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Aqui, meus irmãos, ele apresenta a sua atitude. A atitude dele é de humilhação. Essa expressão, fitar os olhos dos servos que atentam para as mãos do Senhor, ou das servas que atentam para as mãos da senhora, naquele tempo, meus irmãos, podemos dizer que aqui aponta para a realidade de que com as mãos o senhor ou a senhora comandava, dava as orientações, o movimento das mãos, os gestos, davam comando para os servos, e os servos obedientes, submissos, eles estavam o tempo todo atentando para esses movimentos para obedecer imediatamente. Ao mesmo tempo também lembramos que das mãos dos senhores, da senhora, do senhor, depende o sustento desse servo. Esse servo está totalmente dependente dele, portanto, ele está ali para obedecer e ele depende do sustento que esses senhores dão. Ele está ali para obedecer aos senhores e ele depende do sustento deles. Então, nós podemos dizer, meus irmãos, que aqui essa expressão, os olhos estão atentos para as mãos, significa uma dependência que os senhores têm, aliás, que os servos têm de seus senhores. Eles dependem absolutamente deles. Que quando eles querem, inclusive, castigá-los, e talvez aqui esteja envolvido isso, porque lembremos, meus irmãos, que essa perseguição, se nós lembrarmos, por exemplo, até fizemos já o estudo no livro de Hebreus, em que o escritor aos Hebreus lembra que Deus repreende a quem ama, e que dentre essas repreensões está a própria perseguição, que vem, inclusive, para o nosso bem, porque como um pai que repreende e que sabe medir corretamente ali os castigos, as dores que os servos precisam passar para que sejam aperfeiçoados na sua santidade. Então, meus irmãos, podemos aplicar isso também aqui, lembrar dessa relação aqui, em que quando o servo está, por exemplo, sendo disciplinado, sendo castigado pelo Senhor, pelas mãos do seu Senhor, ele se submete. Ele olha e ele se submete porque é servo. Então, a atitude aqui
é uma atitude de submissão. E é isso que significa, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores. Esses olhos que atentam para as mãos significa submissão, dependência, humildade, humilhação, se humilhar diante daquele de quem depende nossa vida, de quem depende o nosso procedimento, de quem depende o nosso sustento. Evidentemente que aqui está se relacionando, não, o salmista usa isso como uma ilustração, esse fato do servo depender do Senhor, como uma ilustração da realidade de que do Senhor dependemos para a nossa orientação, para o nosso sustento. O salmista então aqui está dizendo que os servos do Senhor devem depender do Senhor, devem esperar nele, no meio das suas angústias. Então, por isso que ele ora a esse Deus que é altíssimo, que está nos céus, e a atitude dele, desse Deus, diante desse Deus que está nos céus, diante desse Deus que está acima da criatura, a atitude dele é correspondente à sua teologia, digamos, à sua doutrina, o seu conceito de Deus, a sua fé, na verdade, porque ele confia nisso. Portanto, a atitude dele, a atitude do seu coração é uma atitude de dependência. Ele olha para os olhos, ele olha para as mãos do Senhor e ele espera no Senhor. Ele depende da orientação do Senhor, ele depende do sustento do Senhor, ele depende da misericórdia do Senhor. Então ele espera nele. E assim, meus irmãos, que nós devemos fazer, no meio das angústias, no meio das lutas, no meio de todas as dificuldades, nós devemos olhar para o Senhor em confiança, em esperança, como aquele que está acima de nós, de toda a criação, de toda a criatura e de quem depende a nossa vida, de quem depende a nossa orientação. O que faremos? De quem depende o nosso sustento. Quem nos ajudará? O Senhor nos orientará, o Senhor nos alimentará, o Senhor cuidará de nós. No meio, então, das perseguições, das zombarias, dos desprezos dos ímpios que os cristãos passam e que os piedosos passam, tem passado desde o Antigo Testamento, Novo Testamento e ao longo de toda a história da igreja. Os cristãos devem aprender sempre a fazer isso. O caminho sempre é a oração. O caminho sempre é nós voltarmos ao Senhor e nós clamarmos a Ele, nós esperarmos nele, porque de fato Ele está acima de nós, Ele é altíssimo e dele dependemos. Em terceiro lugar, qual é o pedido que Ele faz? O pedido é direto, ele diz, versículo 3 e 4, a sua oração é: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Observem que aqui neste pedido, eu procurei dividir o nosso assunto, nosso texto, em 3 partes: a quem orar, a atitude de quem ora e o pedido de oração, o conteúdo do pedido de oração. Dentro mesmo desse conteúdo, nós podemos notar ainda a atitude. Ele se mostra que ele vai a Deus porque ele está sobremodo farto de desprezo, ele já não aguenta mais. Como podemos dizer assim, já encheu a medida, ele já está cansado de tanto desprezo por parte dos ímpios, dos soberbos. Ele já não suporta mais aquela situação, seu coração está pesado, já não é mais, já não aguenta mais, já não é mais suportável aquela situação. Então ele vai ao Senhor e ele apresenta ao Senhor com essa atitude, né, de humildade, mas sentindo no seu coração peso dessa carga de desprezo. Ele então clama: Senhor, tem piedade de nós. Ora, meus irmãos, já que Deus é Deus, a quem ele ora, é excelso, acima dos que habita nos céus, acima de nós, que é altíssimo, já que ele se humilha diante dele, ele pede: Senhor, tem misericórdia de nós, porque ele sabe, meus irmãos, que no final das contas, quem controla todas as coisas é exatamente esse Deus que está nos céus. Quem domina todas as coisas é exatamente esse Deus que está nos céus. Quem domina as mãos dos ímpios, a boca dos ímpios, a palavra dos ímpios, ainda que na sua santidade, ainda que sem ser o autor do pecado ou aquele que tenta alguém, mas soberanamente, de fato de uma maneira que nós não podemos compreender, mas até as atitudes dos ímpios estão no controle absoluto desse Senhor. Portanto, é esse Senhor a Ele que devemos clamar, Ele que habita nos céus, que controla todas as coisas. É a este que o salmista clama e que o salmista pede: tem piedade de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos fartos de desprezo, já não aguentamos mais. Ele vai ao Senhor, ele clama
por sua piedade, por sua misericórdia. Ele clama 2 vezes: tem piedade de nós, ó Senhor. E aqui ao Deus único, a esse Senhor da aliança, tem piedade de nós. Ele clama 2 vezes, só Ele que é o Deus da aliança, só Ele que é o Deus do seu povo, Ele que é soberano, Ele que habita nos céus, só Ele que pode livrá-los, e dele depende a nossa vida. Portanto, a Ele clama o salmista por misericórdia. Irmãos, ele diz: a nossa alma está extremamente farta da zombaria. Continuando aqui o mesmo sentido, né? Farto de desprezo, farto de zombaria, porque são 2 coisas que ele destaca aqui. A zombaria, ele está recebendo zombaria, escárnio daqueles que são ímpios. Observem, daqueles que estão à sua vontade. Isso aqui significa aqueles que são negligentes, aqueles que estão relaxados, aqueles que estão despreocupados. Despreocupado com o quê? Despreocupado com Deus, irmãos. Despreocupados com as coisas de Deus, despreocupados com a verdade da palavra de Deus, despreocupados com a realidade de que há um Deus nos céus. Eles não estão, a bem dizer, não é? De maneira simples, eles não estão nem aí, eles estão pouco se importando com o fato de que há um Deus. Não se importam, não se preocupam, são escarnecedores. Como no Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. São esses escarnecedores, são esses que escarnecem da verdade, são esses que desprezam a verdade, são esses que não querem saber daquilo que vem realmente de Deus. Não pouco se importam com Deus e com a sua revelação, com a verdade que Ele tem revelado a nós. Eles estão à vontade. Por isso eles zombam do temente, eles zombam daqueles que amam a Deus, eles zombam daqueles que se importam com Deus, eles zombam daqueles que dão atenção a estas verdades e a esta verdade, a esta palavra que vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. E também, outra coisa que está fartando a ele coloca: estou sobre modo farto de desprezo no verso 3. E também farto de zombaria no verso 4. Então, outra coisa que o faz estar farto, não aguenta mais, é o desprezo dos soberbos. E aqui, meus irmãos, é bem interessante. Os soberbos são aqueles que estão se sentindo os tais, os elevados, os sobremodo elevados, se sentem quase como o próprio Deus e que, portanto, não precisam de Deus. Eles estão muito bem, eles estão ricos, eles estão fartos, eles estão cheios de condições, têm saúde, têm força, têm inteligência, têm capacidades, estão cheios de si, soberbos. Não dependem de Deus, são autocentrados, vivem para si, confiando em si. Eles desprezam, portanto, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam a sua fé, a sua confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ora, observe então que são essas pessoas, e provavelmente, podemos dizer então que na verdade se trata do mesmo grupo de pessoas, é o mesmo grupo de pessoas que está à vontade, que é desleixado, que é escarnecedor, o mesmo grupo de pessoas que é soberbo. Esses então zombam dos que são piedosos. Esses então desprezam aqueles que buscam o Senhor, os consideram polvinho insignificante. O salmista sente esse peso, sente essa carga, sente que está com a alma saturada desse desprezo e dessa soberba, e ele ora, ele clama ao Senhor, ele suplica por misericórdia. Bom, meus irmãos, nós temos um texto que podemos dizer que é paralelo, porque trata do mesmo assunto, em Atos capítulo 5, quando também os apóstolos eles foram desprezados pelas autoridades religiosas. Eles foram desprezados, eles foram zombados por eles, trataram com desrespeito, podemos dizer também com zombaria. Mas vejam a reação deles no versículo 41, meus irmãos, do capítulo 5. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia comigo. Atos capítulo 5, verso 41. Os apóstolos têm a seguinte atitude: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Aqui está, meus irmãos. A atitude dos salmistas, dos apóstolos, era até mesmo de regozijo por serem dignos de padecer pelo nome de Jesus. Nós temos então aqui, meus irmãos, que juntando escritura com escritura, o salmista está passando por uma fase difícil, porque é muito difícil ser zombado, todos nós sabemos disso.
É muito difícil ser desprezado, todos nós sabemos disso, mas essa é a nossa carga que nós passamos nesse mundo por sermos cristãos. Nós somos zombados, nós somos ridicularizados, nós somos desprezados, nós somos considerados como um povo bobo, tolo, que acredita em fábulas e assim por diante. Mas nós devemos orar quando estamos assim. Podemos então chegar a um ponto, recebendo resposta a essas nossas orações, creio que podemos fazer essa relação de escritura com escritura, chegar a um nível de não ficar mais angustiado, mas até mesmo de nos regozijarmos por causa da misericórdia, na verdade, do Senhor, por causa na verdade, ali, meus irmãos, pelo fato precioso e verdadeiro de que nós não estamos sofrendo por algo indigno, mas por causa do nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a quem amamos. Estamos então dispostos a sofrer por Ele e a sofrer afrontas por Ele. Creio que aqui há uma conexão, meus irmãos, e que nós podemos chegar a este ponto e antes, quando nós estivermos então sentindo como salmista, devemos orar e devemos clamar. Todavia aqui o salmista também, este é o ponto aqui do Salmo 123, e na verdade podemos crer, ele está orando por alívio, ele está suplicando por alívio do Senhor. E também, conforme o Salmo 123, não é errado nós fazermos essa oração, muito ao contrário, é recomendado neste Salmo de nós clamarmos, de nós suplicarmos ao Senhor, tem misericórdia de nós, está muito difícil, nos dá, Senhor, alívio dessa situação tão pesada. E, meus irmãos, Deus, então, está aqui atento a estas orações, conforme o Salmo 123. Mas há um detalhe aqui que eu gostaria, então, de chamar os irmãos, a atenção dos irmãos, falando aqui e reaplicando o que já temos aplicado e que já temos ensinado aqui neste Salmo 123, observe a humildade do salmista. Todo o tempo, é aquilo que eu destaquei já na introdução, ele está se humilhando, ele se coloca diante do Deus dos céus, ele se compara com um servo que espera no Senhor e ele pede, tem piedade, Senhor, só do Senhor vem a misericórdia. Então tudo isso está se humilhando. Devemos fazer assim, meus irmãos, quando estivermos nas angústias, das perseguições, das zombarias, do desprezo e em toda e qualquer outra circunstância de aflição. Saber que do Senhor vem o nosso socorro e a nossa ajuda. Mas há uma segunda aplicação aqui que eu já destaquei na introdução também. Nos parecemos com o salmista, que se humilha diante de Deus e que espera no Senhor, e que ama o Senhor e que deseja servi-lo em tudo, e humilhado diante dele e sabendo que só o Senhor é Deus, ou nos parecemos com esses que estão à sua vontade, despreocupados com as realidades espirituais, despreocupados com as verdades do Evangelho, despreocupados com a realidade do juízo vindouro, despreocupados com a realidade dos nossos pecados e de que o único Salvador é Jesus, despreocupados, sem nos arrepender, sem crer, sem nos humilhar diante dele. Nos parecemos com esses homens, nos parecemos com os soberbos, que estão orgulhosos, que estão afrontando a Deus todo o tempo, que se colocam, na verdade, como se eles mesmos fossem Deus. Com quem nos parecemos? Com o salmista ou com estes desprezadores de Deus, estes soberbos? Que possamos fazer uma avaliação, porque esse salmo também questiona a nossa própria alma e a nossa própria situação diante de Deus. Que todos nós possamos, como salmista, nos voltarmos ao Senhor e dizer, ó Senhor, a Ti levanto os meus olhos, Tu que habita nos céus, assim como o servo está com os olhos fitos nas mãos do seu Senhor, assim eu estou com os olhos fitos em Ti, Senhor. Esses olhos fitos, portanto, meus irmãos, espero em Ti, Senhor. Só do Senhor vem a minha salvação, meu socorro. Eu dependo do Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, vá a Deus e clame por misericórdia. E se você estiver sendo perseguido, estiver sendo pesado para você, a sua perseguição, vá a Deus e peça misericórdia, peça piedade. Vá a Deus, meu irmão querido, e peça que Ele lhe sustente, lhe ajude. Fale das suas aflições, fale das suas angústias. Se você está sendo perseguido, se você não tem certeza de salvação, vá a Ele e clame graça da mesma maneira. E o Senhor está atento às orações do seu povo. E o Salmo 123 é mais um testemunho disso. Que nós possamos assim nos humilhar diante do Senhor nas perseguições e buscar e analisar a nossa vida e clamar a Ele para que nós nos pareçamos com esse salmista e não
com os soberbos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, abençoa todos os meus queridos irmãos que ouviram a Tua palavra neste momento, que eles possam ser edificados, fortalecidos na Tua verdade, consolados, Senhor, e possamos todos orar, nos humilhando diante de Ti, esperando no Senhor e recebendo a Tua graça, a Tua misericórdia. E que todos, Senhor, sejam levados a Jesus e não sejam iludidos numa religião falsa, não se tornem soberbos nem zombadores, mas humildes diante do Senhor em Cristo Jesus, pela graça do Espírito. Assim oramos, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.